Graça e paz, queridos. Graça e paz. Eu gostaria de ler um texto aqui da Palavra de Deus para nós começarmos nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Está escrito aqui em Ezequiel 37, do verso 9 e o verso 10, que diz assim: E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé um exército grande em extremo. Aqui a visão que Ezequiel estava tendo era de um vale de ossos sequíssimos, mas Deus mandou para que ele profetizasse. E o interessante é que, embora ele visse uma situação impossível, ele acreditou naquela palavra. Deus mandou e ele profetizou. Então, a palavra profética, ela tem o poder de transformar situações. E nós temos que aprender a liberar as palavras, assim como Deus nos ensina. Nos nossos dias, tem muitas pessoas falando palavras negativas, mas não são essas palavras que Deus tem nos ensinado a falar. Então, por mais que esteja difícil a situação, Deus te convida hoje a profetizar. Eu gostaria que vocês ficassem em pé. Nós vamos orar. Vamos orar e vamos profetizar. Se você conhece alguém que está como um vale de ossos sequíssimo, de repente na sua família, no seu trabalho, pessoas que você conhece, profetiza sobre a vida dessas pessoas. O que é a profecia? A profecia é você chamar a existência uma realidade que no mundo espiritual ela já aconteceu. Deus sabia que aqueles ossos poderiam receber vida, eles poderiam passar a ser um exército de homens e não mais uma montoeira, um montão de ossos. Então chame a existência aquilo que não é, como se já fosse. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós oramos, Senhor, profetizando, Senhor, profetizando sobre a nossa nação a vida, profetizando sobre a nossa nação a saúde, profetizando sobre a nossa nação a restauração, profetizando sobre a igreja do Senhor avivamento, profetizando sobre a igreja do Senhor unidade, profetizando sobre a igreja do Senhor, ó Pai, um clima de amor e fraternidade. Profetizamos, Senhor Deus, que os melhores dias da igreja serão esses dias, Pai, que antecedem o arrebatamento. Senhor, a tua palavra diz, por intermédio de Ezequiel, que naqueles dias o Senhor derramaria do seu Espírito no autor e no consumador da nossa fé, e a tua palavra em nossa boca, Senhor, ela não... Deus, que Deus abençoe, queridos. Graça e paz, irmãos. Amém. Graça e paz, igreja. Amém. Glória a Deus. Amém. A palavra de Deus diz aqui no livro de Salmo 125: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Irmãos, se nós estarmos com Cristo, pode vir a maior onda que tiver, que você não vai ser abalado. Se você estiver num barco e vier a tempestade, nós com Cristo nós nunca vamos ser abalados. Amém? Vamos orar? Vamos cantar louvores ao Senhor. Glória a Deus. Quis dizer, ó Deus, o Senhor me deu a vida e não posso explicar o que o Senhor és para mim. Nas tuas mãos, Jesus, entrego tudo o que sou. A cada dia eu vou resplandecer a tua luz. A cada dia eu vou levar ao mundo teu amor, e te buscando eu conhecerei teu coração. Então guiando-me a cada passo à frente, a cada dia eu vou dentro do teu amor. A cada dia pra ti eu viverei, a cada dia seguirei teu coração. A cada dia eu te amarei, Senhor.
seguirei teu coração. A cada dia eu te amarei, Senhor. O que dizer a Deus? O Senhor me deu a vida e não posso explicar. O que o Senhor és para mim, nas tuas mãos, Jesus. Entrego todo o que sou, e a cada dia eu vou resplandecer a tua luz. A cada dia eu vou levar ao mundo teu amor, e te buscando eu. Conhecerei teu coração, então guiando-me a cada passo à frente. A cada dia eu vou ser a luz do teu amor. A cada dia pra ti eu viverei. A cada dia seguirei teu coração. A cada dia eu te amarei, Senhor. A cada dia pra ti eu viverei. A cada dia seguirei teu coração. A cada dia eu te amarei, Senhor. A cada dia adorarei. 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 A cada dia, pra ti eu viverei. A cada dia pra ti eu viverei. A cada dia seguirei teu coração. A cada dia eu te amarei, Senhor. A cada dia pra ti eu viverei. A cada dia eu te amarei, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Dias de Elias. Estes são os dias de Elias. Estes são dias de Elias, pregando a palavra de Deus. Estes são dias do servo Moisés, justiça reinando outra vez. São dias de tribulações, de trevas, de perseguições. Prepare o caminho do Senhor. Ele vem, a trombeta soará, claro como o sol, as nuvens voltará. Declare alto esse é o ano do perdão, de Sião virá a salvação. Estes são dias de Ezequiel, no vale dos ossos secos. Estes são dias do servo Davi, restaurando a adoração. São dias de grandes colheitas, os campos brancos estão. Pregando a salvação.
nós te damos, Pai. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, minha mente e coração me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, vou minha mente e coração me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sob o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Amém. Glória a Deus. Pastor Eduardo.
Glória a Deus. Graça e paz, queridos. Podem se assentar. Aqui é assim, se vira nos 30, né? Tá no data show, daqui a pouco a gente vem aqui agora para a palavra, estamos varrendo o templo e vamos fazendo a obra, né? Que bênção, hein? Glória a Deus, a igreja hoje com muitos visitantes, sejam todos bem-vindos. Uma alegria recebê-los, família maravilhosa. Glória a Deus. E queridos, hoje é Santa Ceia do Senhor. Como é que está o teu coração aí? Tem uma expectativa no seu coração de participar da Santa Ceia? Porque Santa Ceia do Senhor, queridos, é claro que todo culto do Senhor é um culto especial, mas a Santa Ceia parece que ela fica potencializada, não fica não? Sim ou não? Sim. Porque a Santa Ceia, queridos, é um momento onde você dá graças ao Senhor. Esse último louvor, nós damos graças ao Senhor por tudo aquilo que Ele fez por nós na cruz do Calvário, pelo amor que Ele demonstrou por nós. Lá em Romanos 5, verso 8, a Bíblia fala que Cristo demonstra o seu amor por nós. De que maneira? Uma vez que Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele não morreu por pessoas justas, Ele morreu por pessoas pecadoras. Ele conhecia a minha história e a sua história de antemão. Ele sabia que nós não éramos boas pessoas, mas mesmo assim Ele decidiu nos amar e entregar a sua vida por nós. E nesse culto de Santa Ceia, nós vamos celebrar o fato de que o amor dele por nós não acabou. Ele continua nos amando, continua acreditando em nós. É um memorial que nós fazemos, relembrando a morte dele na cruz, relembrando que nós estamos na mesa dele. E em breve, queridos, nós vamos estar lá na glória. Não sabemos quanto tempo ainda vai demorar, mas é certo que nós vamos estar lá na glória, assentados na mesa com ele, porque ele nos disse isso. Ele prometeu que viria nos buscar e nós estaríamos com ele sentado à mesa, comendo junto com Abraão, Isaac e Jacó. Você vai estar lá do lado dessas pessoas aí. Já imaginou? Mangelotti, você sentado lá do lado de Davi? Fala, quem é você mesmo? Eu sou o Thiago Mangelotti. E você? Eu sou Davi. Já imaginou, Luizão? Você está lá sentado e quem é você? Eu sou Abraão. Você? Eu sou Luizão. Nós vamos estar lá com essas pessoas, né? E isso por quê? Porque Deus nos amou. E Ele nos fez assentar com os grandes do seu povo, essas pessoas que lutaram para nos deixar um legado de fé, para nos deixar um legado de esperança, e por isso nós estamos aqui hoje, porque pessoas no passado pagaram um preço de serem crentes, para que hoje nós pudéssemos ter essa palavra e podermos então também nos ajudar uns aos outros, porque queridos, existe uma geração que está vindo por aí, nós precisamos deixar o melhor para elas, amém? Se depender de nós, o que nós vamos deixar para a geração futura? Nós precisamos deixar o melhor. Nós estamos vendo nesses dias muita gente esfriando. Tá ou não tá? Isso não é a nossa realidade, né? Não é verdade? Quem está frio aqui, diga amém. Não tem nenhum frio. Quem está quente aqui, diga amém. Você está quente, então. Mas tem muita gente esfriando. E é por isso que a gente precisa buscar mais a Deus ainda. Se você já tem buscado a Deus, precisa buscar mais. Para quê? Para poder alcançar essas pessoas que deram esfriadinha, que de repente perderam um pouco o foco. Lá em Mateus 24, verso 12, a Bíblia fala que nos últimos dias, por conta da iniquidade se multiplicar, o amor se esfriaria. Então a iniquidade a gente está vendo em todos os níveis da sociedade. Não é só na política. Nas esferas mais altas, nas esferas mais baixas, em todo lugar a gente vê injustiça, intolerância, pecado, desvio da verdade, mas nós precisamos ser o que Jesus falou que nós somos, sal na terra e luz no mundo, amém? Abra sua Bíblia comigo, por favor, nós vamos meditar em um texto que está lá em 1 Pedro, capítulo de número 2. Abra lá, daqui a pouco nós vamos cear então. 1 Pedro, capítulo de número 2. Eu gostaria de ler com vocês do versículo 1 até o verso de número 10. Todos estão conseguindo me ouvir direitinho, queridos? Tá?
Então, maravilha. Só quando o carro passar que eu tento aumentar um pouco o meu áudio aqui. Capítulo 2 de 1 Pedro. Nós vamos ler do verso 1 ao 10. Todos já encontraram? Diz assim, olha. Deixando, pois, toda malícia e todo engano, e fingimentos, e inveja, e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo, se é que já provastes que o Senhor é benigno, e chegando-vos para ele a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém: eis que põe em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, não será confundido. Assim, para vós os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram. Esta foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amém? Vamos orar? Se você puder, curva a sua cabeça comigo, vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, pela sua palavra que o Senhor enviou ao nosso coração nesta noite. Ajuda-nos, Senhor, a prestar atenção, a nos enchermos deste alimento espiritual para nutrir o nosso espírito, Senhor. E assim nós possamos responder de forma adequada a todas as adversidades da vida, Senhor. Em nome de Jesus, que esta palavra, ela proporcione em nossa vida arrependimento, Senhor. Que nós possamos mudar de direção naquilo que temos sido falhos. E ajuda-nos também, Senhor, a confirmar a nossa fé naquilo que nós já temos praticado. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor está aqui e a unção vem do Senhor. Amém. Queridos, então nessa noite eu vou continuar falando sobre um tema que o Senhor havia me concedido na semana passada, falando sobre a casa firme. Deus tem falado no meu coração sobre uma casa firme. Até o Cristiano começou a falar sobre casa, né? E ele falando sobre cada aspecto da casa que o Senhor estava edificando. Ele falou lá no Salmo 127, né, Cris? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. E o Cristiano pregou com muita graça aqui sobre esse assunto. E eu continuei meditando nesse texto que ele ministrou, e Deus falou comigo sobre essa casa firme. E uma casa firme, queridos, para que ela esteja firme, nós temos que trabalhar nos alicerces dela. E nem sempre os alicerces são vistos. Os alicerces, às vezes você investe muito tempo e muito dinheiro no alicerce, e é algo que não é visto. O que é visto geralmente são as paredes, é o acabamento, é o telhado, mas o alicerce ninguém vê. E de repente uma construção, por mais bonita que ela seja, se o alicerce não for bom, as trincas começam a vir e coloca em risco toda uma edificação. Então eu queria falar com vocês sobre esses fundamentos. Fundamentos que nós já falamos no passado sobre isso. Quando você entregou a sua vida a Jesus, você já falou sobre esses fundamentos, mas eu gostaria de revisá-los, para que a gente possa continuar no caminho que Deus nos preparou. Quando o apóstolo Pedro aqui, ele está se dirigindo a essa igreja, ele está falando com cristãos, queridos. E quando ele fala com cristãos, e começa o capítulo 2, com essa exortação, ele fala para deixar de lado algumas coisas que essa igreja estava praticando. E quando nós falamos sobre a prática do cristianismo, às vezes tem coisas que não combinam. Você olha, quando ele fala aqui para deixar de lado a malícia, então, uma igreja com malícia no coração, ele fala sobre engano, fingimento, inveja e murmurações. Essas são características que parece que não combinam com a igreja do Senhor. Parece que são desvios de uma igreja que havia começado de uma maneira boa,
mas agora estava deixando que esses tipos de atitudes fizessem parte do seu dia a dia. Irmão, nós temos que olhar para o espelho da palavra, porque a palavra ela é como um espelho e ela nos mostra toda a nossa verdade. Por mais que nós estejamos aparentemente bonitos, ou seja, você diante da sociedade, diante dos amigos, esteja tudo bem, esses pecados aqui, queridos, a malícia é algo que está no coração. Às vezes você pode estar falando com uma pessoa, sorrindo para ela, e o teu coração está cheio de malícia. Às vezes o coração está cheio de fingimento. Às vezes o coração está cheio de engano. Ainda tem hipocrisia no coração. E isso nós estamos falando de cristãos. Mas Pedro, quando ele fala sobre esse assunto, que pode estar sendo uma realidade na minha vida, na sua vida, ele não traz esse assunto para trazer condenação sobre o nosso coração. Mas é que ele está dizendo assim, olha, faça um exame. Hoje é dia de Santa Ceia do Senhor. E a Santa Ceia do Senhor é para todos. Ninguém deve ficar fora da Santa Ceia. Mas Deus espera que nós venhamos a nos arrepender, se existem esses tipos de sentimento no nosso coração. Queridos, nós não podemos ser uma balança falsa. Por fora uma coisa e por dentro outra. Nós não podemos aceitar isso como sendo normal. Eu costumo dizer que quem me conhece mais do que qualquer pessoa é minha esposa, porque ela sabe todas as minhas fraquezas e ela conhece também as minhas virtudes. E assim também, ninguém conhece a minha esposa como eu a conheço. Eu conheço também todas as virtudes e os defeitos da Gorete. E é muito bom, às vezes, você chegar para essa pessoa que te conhece tão bem e falar para ela, olha, o que você tem achado aí da minha vida? Como você acha que eu estou servindo a Deus? O apóstolo Pedro, ele estava falando com pessoas e ele conhecia a realidade daquelas pessoas. Deixe que as pessoas que te amam falem para você. Deixe que as pessoas que te amam... Um certo dia Jesus perguntou para os seus discípulos o que os discípulos pensavam acerca dele. O que dizem os homens ser o Filho do Homem? E às vezes quando você pergunta para as pessoas o que elas pensam de você, o maior perigo é que seja capaz que elas digam. E pode ser que elas sejam ainda bem sinceras, né? E falam, olha, você tem sido isso, tem sido aquilo. Mas muito mais do que um elogio. De repente existe uma verdade que a pessoa precisa falar para a gente poder mudar de direção. Então essas características aqui, malícia, engano, fingimento, inveja, murmuração, maledicência, prostituição, avareza, palavrão. Então tem mais uma lista de pecados aí que a gente poderia falar, mas como eu já te disse, essa palavra não é para trazer condenação, é para trazer um autoexame. E o que Pedro está falando para esse mesmo grupo de pessoas? Olha, sabe o que vocês devem fazer? Vocês devem desejar afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por eles vá descrescendo. Ou seja, Pedro está falando, ó, você quer crescer, você quer espiritualmente ser uma pessoa melhor, você quer desenvolver habilidades espirituais para vencer o pecado, para vencer as fraquezas, você precisa do leite, e esse leite aponta para a palavra de Deus. Assim como uma criança recém-nascida precisa de leite para crescer, e sempre que eu falo na matéria fase do crescimento espiritual é uma matéria muito gostosa de estudar. Por quê? Quando você fala sobre o crente, que ele nasceu de novo, porque o novo nascimento é para quem? É para todo aquele que recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Jesus falou que importava que o homem nascesse de novo para poder entrar no reino dos céus, não é isso? E então, queridos, quando você e eu recebemos a palavra de Deus e cremos nela, nós passamos pelo novo nascimento. E ser criança na fé não é um demérito para ninguém. Por quê? A fase onde mais nós crescemos na vida é justamente quando somos crianças.
Quando a criança nasce, geralmente, meus filhos nasceram, o que nasceu o maiorzinho foi o Tiago, com 3 quilos. Mas, do primeiro para o terceiro mês, a criança chega, do primeiro até o 6º mês, chega a dobrar de tamanho, não chega, Gô? O peso dela? O tamanho nem tanto, o tamanho não chega a dobrar, mas o peso chega a dobrar, não chega? E o que essa criança toma? Ela toma leite. E é através do leite que ela tem o crescimento. É o momento que ela mais cresce, ela mais desenvolve. É o período onde ela vai tomar o leitinho. E assim, eu e você, se nós queremos crescer, queridos, nascer criança é normal. O problema é ser criança por toda a vida. Tem pessoas que, desde que se converteram, ainda continuam sendo crianças e não cresceram na fé. É preciso crescer. E para crescer, tem que aprender a abandonar pecado, aprender a abandonar essas falhas, abandonar esses costumes. Não é porque todo mundo faz assim, não é porque todo mundo tem essa prática que eu também vou ter. Pedro está falando, olha queridos, nós precisamos mudar, ou seja, deixe essas coisas de lado e a partir de agora, como meninos novamente nascidos, ele fala novamente porque nós nascemos fisicamente e agora nascemos espiritualmente, novamente nascidos, desejai esse crescimento. Queridos, nós precisamos crescer, e assim como uma criança gruda no peito da mãe, eu quando fico vendo o Lourenço mamar, Lourenço quando ele vai chegando perto da Fernanda, ele já vai tirando a roupa dela, já, olha, estando onde estiver, ele já vai puxando a camisa dela para mamar. O crente também, quando ele tem o desejo de crescimento, aonde ele está, ele não fica com vergonha, ele pega a Bíblia onde está e começa a ler a Bíblia, e ele ouve louvor, e ele medita em pregações. Meus irmãos, como é que está o teu desejo, o teu apetite espiritual pela palavra? Como é que está o teu apetite? Você ainda está vivendo daquele jeito que você quer falar sobre a Bíblia de manhã, de tarde e de noite? Aquela pessoa que vive falando de Bíblia, escutando louvor, falando, às vezes a gente se encontra e fica pregando um para o outro. Isso é uma demonstração de uma criança que está crescendo e está gostando do leite, está apaixonada pelo leite e quer crescer. Queridos, nós não podemos perder o entusiasmo. Assim como uma criança que vai atrás do seio da mãe, com todo apetite, porque ela quer crescer, ela quer mamar, e ela sabe que aquele alimento vai trazer nutrientes para ela. Outro dia, falando sobre eu vi uma reportagem que falava que através do seio da mãe existe uma comunicação entre a mãe e a criança. E existe uma ligação afetiva muito forte quando a mãe está amamentando o seu filho. Queridos, a Bíblia, ela é a nossa fonte de leite. Nós devemos nos apegar aos seios da palavra e mamar, nos alimentar, crescer. E aí então, haverá um tempo que nós vamos experimentar um alimento mais sólido, mas existe o tempo de tomar um alimento mais sólido. A Bíblia fala lá em Hebreus capítulo 5, que o alimento sólido são para os maduros. Então o tempo do alimento sólido vai chegar, mas se eu não me fortalecer nesse alimento líquido aqui, como que eu vou chegar lá no sólido? Primeiro, para crescimento eu preciso desse alimento líquido, o leitinho racional, para que por ele eu possa ir crescendo. O apóstolo Pedro ele continua dizendo assim, olha, se é que já provastes que o Senhor é benigno, e chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Ele fala de Jesus aqui, e ele fala do Senhor sobre a benignidade do Senhor. Mas a benignidade do Senhor, ela não foi experimentada por todos. A Bíblia ainda nos fala que é a benignidade de Deus que nos leva ao arrependimento. Queridos, quando nós experimentamos a bondade de Deus, quando nós experimentamos o amor de Deus, isso vai nos levar a um arrependimento. Você vê que ele é chamado aqui como uma pedra que foi rejeitada por algumas pessoas. Jesus, ele não foi bem quisto por todos, ele não foi bem aceito por todos. A Bíblia fala aqui que ele é a pedra viva, ele é essa pessoa
que foi reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Houveram algumas pessoas que reprovaram a Jesus, houveram algumas pessoas que não receberam os ensinamentos de Jesus, que disseram não para Jesus, mas isso não aniquila a benignidade dele. Como que eu posso dizer que eu experimentei a benignidade de Deus ou não? Como eu posso dizer se Jesus foi aprovado ou foi reprovado na minha vida? É justamente a partir da minha resposta para com Ele. Se eu estou colocando em prática os ensinamentos dele, é porque ele foi aprovado na minha vida. Você só coloca em prática na sua vida aquilo que você aprova. Quando você recebe uma palavra no seu coração, existem palavras que você aprova, existem palavras que você reprova. Existem pessoas que você recebe na sua vida e tem pessoas que você não recebe na sua vida. Quando você está ouvindo um programa de rádio ou de televisão, é muito comum você ouvir pensamentos e palavras. E você percebe que aquela palavra foi aceita por você quando você reproduz ela. Não é assim? Já não teve algum pensamento que você recebeu e você saiu falando aquele pensamento para um monte de gente? Por quê? Porque aquilo se tornou uma verdade na sua vida. Agora, se não é uma verdade na sua vida, você esquece, você deixa para lá. Queridos, o Senhor é bom. E se nós temos recebido essa bondade no nosso coração, isso vai nos levar a arrependimento. As minhas atitudes vão demonstrar que eu realmente aprovei Jesus na minha vida, ou se eu reprovei Ele na minha vida. E toda pessoa que recebe o ensinamento de Jesus e coloca esse ensinamento em prática, o que vai acontecer com ela? No versículo 5 diz assim: e vós também como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então, quando você recebe o ensinamento de Cristo, automaticamente você vai entrar e fazer parte dessa construção. Ele é a pedra viva, Ele é o alicerce, e agora você é colocado dentro dessa estrutura, e você começa a fazer parte desta construção. E as pedras, queridos, quando você começa a encaixar uma pedra juntamente com outra, é comum às vezes sair faíscas nessas pedras, não é? Existem construções, às vezes eu fico observando aqueles profissionais trabalhando com pedra madeira, e a pedra madeira ele fica com um martelinho, que aquele trabalho é totalmente artesanal. Ele pega o martelinho, ele vai batendo na pedra e vai tirando as lascas da pedra, para poder encaixar ela no lugar ideal. Existem pedras maiores, pedras menores, mas cada uma delas tem o seu espaço, nenhuma delas é desperdiçada, são parte dessa construção. Quando eu e você recebemos os ensinamentos de Cristo e colocamos esses ensinamentos em prática, você passa a fazer parte de uma mesma casa. Como eu posso dizer se eu estou firme ou não estou firme? Se eu estou fazendo parte dessa construção, é porque eu estou firme, porque o alicerce é Jesus. Às vezes sai faísca no nosso relacionamento, às vezes a gente se desentende um com o outro, a gente às vezes por um pensamento diferente. Aí eu falo, puxa vida, o que a Milena falou não gostei, mas tudo bem, mas nós somos parte de uma mesma construção. Quem disse que nós somos obrigados a concordar com tudo? Nós podemos discordar em algumas coisas, porque temos temperamentos diferentes, somos diferentes, mas isso não me dá o direito de falar mal de você, não me dá o direito de desejar o teu mal. Na diversidade, nós encontramos também a plenitude. Se nós todos fôssemos iguais, como que eu poderia acrescentar alguma coisa na sua vida ou você na minha? Nós somos diferentes e é isso que faz da igreja um organismo vivo e tão seleto, mas também tão agradável. Nós somos como um corpo e num corpo, cada parte tem uma característica, mas também cada uma tem a sua função e todos nós colaboramos para o crescimento do todo. Irmãos, nós somos uma só casa. Nós precisamos voltar às nossas origens de unidade. O mundo tentou nos distanciar, o mundo tentou nos separar. Esse distanciamento social, ele foi necessário, mas por um tempo, agora nós precisamos voltar a nos unir, nós precisamos voltar, um a acrescentar na vida do outro.
Nós não podemos ficar sem se falar, nós não podemos ficar sem orar uns pelos outros, nós não podemos ficar sem animar um ao outro, nós precisamos disso. Igreja é isso. Nos tempos de maior perseguição da igreja primitiva, eles se arriscavam para estar juntos, eles sabiam que a perseguição, e se encontrasse um, ia encontrar um monte, porque Jesus falou que era nisto que eles saberiam que os discípulos eram de fato discípulos de Jesus, porque eles permaneceriam unidos, permaneceriam em amor. Eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos estar unidos. E a Bíblia fala ainda assim, olha, versículo 6, pelo que também a Escritura contém, eu ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. Você e eu não seremos confundidos nesses dias. Nós estamos batalhando pela nossa fé, a fé que Deus entregou ao nosso coração. Nós estamos edificados sobre essa pedra que foi rejeitada pelos homens, mas foi tida como eleita e preciosa diante de Deus. Nós fazemos parte dessa construção, e quem nela crê não será confundido. Eu quero te dizer que se nesses dias eu tenho percebido que muitas pessoas têm estado confusas, a mídia ela bagunça um pouco com a nossa mente. Eu ouvi algumas pessoas dizendo, olha, vocês crentes, vocês creem tanto em Deus, por que vocês não oram para as pessoas serem curadas de Covid? E por que elas não são curadas? Tem tanta gente com Covid, cadê os crentes para orar pelas pessoas com Covid? Nós temos orado, queridos. Temos orado, temos pedido a misericórdia de Deus, só que tem uma coisa, a vontade de Deus é soberana, e quem o Senhor quiser curar, Ele vai curar, quem Ele quiser levar, Ele vai levar. Tem explicação? Não, não tem, mas qual é a nossa parte? Nós temos que ficar questionando a Deus? O que Ele nos mandou fazer é orar, orar. Eu não tenho o direito de abrir mão das pessoas e falar, não adianta nem orar mais, porque agora vai todo mundo morrer mesmo. Eu já ouvi pessoas dizendo, olha, acabou meu irmão, acabou, é o fim dos tempos e agora não adianta fazer mais nada. Não, enquanto nós estivermos aqui como igreja, nós vamos orar, vamos clamar por cura, vamos clamar por libertação, por salvação. Agora, nós cremos que Deus tem poder para curar. Muitas pessoas também têm sido curadas, mas o que o diabo nos faz ver? Nos faz ver somente as mortes. Mas quantas pessoas têm sido curadas? Quantas pessoas não têm sido poupadas dessa pandemia terrível? Então, queridos, a nossa fé está alicerçada nessa pedra que foi rejeitada pelos homens, mas eleita e preciosa, declarada preciosa por Deus. Quem nela crê não será confundido. Assim que vós, o que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi feita por principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Tem pessoas realmente desobedientes, tem pessoas que rejeitam, tem pessoas que vão contra, tem pessoas que estão batalhando contra mesmo. A Bíblia fala aqui que Jesus, ele foi colocado como pedra de tropeço. Você já ouviu falar esse termo? Essa pessoa é uma pedra de tropeço? Jesus, ele foi colocado como uma pedra de tropeço. A pedra de tropeço, como que acontece com a pedra de tropeço? Você está andando na rua e de repente, outro dia eu estava com a Gorete estava no carro comigo lá de frente da Bandeirantes. E aí na hora que eu deixei ela no carro, e aí fui lá na Bandeirantes, na hora que eu fui, eram uns 3, 4 degraus ali na Luiz Facine, onde era antigamente, quando eu fui dar o primeiro passo eu tropiquei, aí acabei de subir a escada de 4 assim, né? E eu pensei que ninguém tinha visto. Na hora que eu voltei para o carro agora, eu vi, hein? Eu falei, oh meu Deus, os inimigos da gente estão dentro da nossa própria casa. Eu vi, hein? Você subiu de 4 aquela escada. Subi mesmo, eu pensei que ninguém tinha visto. Eu falei, se ela viu, um monte deve ter visto também. Estava dentro do carro e viu. Mas queridos, por quê? Quando você tropeça, é algo que você não percebeu, você não estava atento. Então você bateu e deu aquele tropicão, e se você não tomar cuidado, você vai com a cara no chão. Sabe por quê? Porque o Cristo, o Filho de Deus, estava ali e ninguém estava percebido. Então tropeçaram, não perceberam, não deram atenção.
Assim também é nesses dias. Cristo está aqui através da sua palavra. Nós precisamos dar atenção. Nós estamos tropicando aí, não estamos dando crédito àquilo que está acontecendo. Deus está se revelando através da palavra nesses últimos dias. Deus está se revelando no Oriente Médio. Tem pessoas que têm sonhado com Jesus, tem pessoas que têm se convertido a Jesus. Jesus tem aparecido a pessoas, e queridos, Ele está aparecendo a nós também nesses dias através da sua palavra. E nós não podemos ficar desapercebidos. Tem pessoas que ainda estão com a cabeça no mundo da lua. Nós fazemos parte dessa casa, então atente. Aquilo que Deus tem falado, não deixe para fazer amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Ah, Eduardo, por que eu tenho que fazer? Por que eu tenho que dar tanta atenção? Porque essas pessoas que rejeitaram, era o povo eleito, era o povo escolhido. Foram essas mesmas pessoas que rejeitaram. Era o povo de Israel que estava rejeitando. Nós, como gentios, não podemos cometer a mesma falha que os israelitas cometeram, porque a pedra de tropeço você não percebe, você não dá atenção, por isso você tropica nela e acaba caindo. Então Jesus está falando, olha, dê atenção, você percebe que as áreas onde nós geralmente escorregamos, a área onde geralmente nós falhamos, são as mesmas? Você percebe que os nossos pecados são os mesmos? Nós temos pecados que podem ser diferentes, mas naquilo que eu estou falhando, eu estou cometendo sempre a mesma falha? E Jesus tem se apresentado a mim e dito assim, olha, dá atenção nisso, eu estou te mostrando, eu estou te revelando, dá atenção nisso. Ah não, Senhor, daqui a pouco eu mudo, daqui a pouco eu estou tropeçando de novo. É necessário que eu tenha esse exemplo aqui dos israelitas para que eu possa fazer diferente e você fazer diferente. Nós precisamos atentar para essa pedra principal, construir sobre ela, porque Deus espera que eu e você sejamos aquilo ao qual Ele nos planejou, raça eleita. Deus planejou que eu e você fôssemos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Para quê? Para anunciar as virtudes daquele que nos tirou das trevas e nos transportou para a sua maravilhosa luz. Meus irmãos, nós temos um legado a deixar para a nossa geração, e nós só vamos deixar um legado, primeiro, se nós abandonarmos pecados. Segundo, se eu aceitar esta pedra e não reprová-la. Terceiro, fazer parte desta construção. Quarto aspecto, eu preciso entender que os meus erros são os mesmos de sempre. O diabo tem me derrubado nas mesmas áreas, e Jesus, Ele tem se revelado na minha vida, não para que eu fique prostrado, mas para que eu possa dar atenção a essas coisas. A Bíblia fala aqui, versículo 10, nós em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo e povo de Deus. Não tínhamos alcançado misericórdia, mas agora nós alcançamos a misericórdia. Nós não tínhamos misericórdia, mas agora nós a alcançamos. Quero mostrar para você um último texto para a gente poder ir para a ceia do Senhor. Vai comigo lá para Mateus capítulo 21. Aí eu te faço uma pergunta, enquanto você vai abrindo em Mateus 21 aí, Jesus na sua vida é pedra de tropeço ou é pedra de edificação? Se ele é pedra de tropeço, é porque eu não tenho dado a devida atenção. Agora, quando eu creio nele e recebo ele, então ele é pedra de edificação. A pedra que os edificadores rejeitaram, Deus a estabeleceu como uma pedra principal. Capítulo 21 de Mateus, olha o que diz aqui, ó. Versículo 43 até o versículo de número 45. Diz assim, olha: portanto eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. E quem cair sobre esta pedra, despedar-se-á. E aquele quem sobre ela cair ficará reduzido a pó. E os príncipes dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas palavras, entenderam o que falava com eles. Olha, eles entenderam o que falava com eles. E vocês?
que vocês estão entendendo? Está falando com a gente, não está, Luiz? Está falando comigo, diga aí, está falando comigo. Existem duas formas de nós sermos quebrantados. A Bíblia fala aqui, ó: quem cair sobre essa pedra, despedar-se-á, e aquele quem sobre ela cair, ficará reduzido a pó. O que você prefere agora? Cair sobre a pedra ou a pedra cair sobre você? Se você cair sobre ela, você ficará em pedaços. Se ela cair sobre você, você será reduzido a pó. O que é melhor? O que vocês acham? Tem alguma opinião aí? Aqueles que acham que é melhor cair sobre a pedra, levante a mão. Ó, tem algumas pessoas que acharam que é melhor cair sobre a pedra. Agora, aquele que acha que é melhor a pedra cair sobre ele, levante a mão. Os que não levantaram a mão, porque preferiram não opinar. Olha, você não vai ficar nessa situação não, ó. Ou você vai cair sobre a pedra, ou a pedra cai em cima de você. Queridos, quando a Bíblia fala, você todo fica em cacos, assim Deus espera que eu e você nos lancemos, aquele que pedir, nos lançar sobre a pedra, ainda que fiquemos em pedaços, porque aí então isso fala sobre arrependimento, e para isso tem jeito, mas a Bíblia fala que aquele sobre quem a pedra cair, será reduzido a pó, e aí então, queridos, quando fala sobre ser reduzido a pó, fala sobre juízo. Lembra que Daniel teve uma visão daquela grande imagem, daquela grande estátua, e veio uma pedra, e atingiu aquela imagem, e foi totalmente reduzida a pó, e aquela pedra apontava para Jesus. A pedra que os edificadores rejeitaram, essa pedra vem e fere aquela imagem de Nabucodonosor, que Nabucodonosor tinha mandado fazer. Dentro da visão, né, ele tinha aquela imagem daquela construção, que apontavam para vários reinados, vários governos, e a pedra que seria Jesus, despedaçaria, fazendo em pó, todos aqueles governos, apontando para todos os governos que já passaram pelo mundo. Queridos, nós não vamos ser reduzidos a pó, nós vamos ser quebrantados, e esse quebrantamento é para nós hoje. Nessa Santa Ceia, eu gostaria de pedir para a Beth, para a Gorete, venham aqui por favor, nós vamos orar pelos alimentos, e nesse momento, peça para Deus: Senhor, eu quero me lançar sobre a Tua palavra. Aquele que se lançar sobre esta pedra será despedaçado, ou seja, será quebrantado. Mas aquele sobre quem a pedra cair será reduzido a pó. Então, hoje nós podemos encontrar Jesus como nosso advogado. Mas chegará um dia que pode ser que você e eu encontremos Ele como juiz. É muito melhor encontrar Jesus como advogado do que encontrar Ele como juiz. Porque Ele vai julgar. Hoje Ele pode te defender. Mas pode ser que amanhã nós estejamos numa situação, e se Ele não nos defender, queridos, quem poderá nos defender? Vamos cear? Essa palavra, ela traga ao nosso coração quebrantamento. Eu gostaria de ler com vocês, lá em 1 Coríntios, capítulo 11, nós não vamos ler todo esse texto, mas eu gostaria de ler com vocês o verso de número 28 até o verso de número 31. O apóstolo Paulo, ele fala que ele recebeu o Evangelho de Cristo, e o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão, pegou o cálice, e ele dá graças por ambos os alimentos, e ele fala que aquele suco da uva apontava para o seu próprio sangue, e aquele pão apontava para o seu próprio corpo, e ele falou que deveria ser feito este memorial até que ele voltasse, em memória dele. No versículo de número 28, o apóstolo Paulo vai falar o que recebeu de Jesus. Diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor.
E por causa disso há muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Discernir o corpo, entender o que nós estamos fazendo. Quando nós somos chamados a participar da ceia do Senhor, a ceia aponta para a morte, para o sepultamento e para a ressurreição de Cristo. Logo após ele ter ceado com seus discípulos, ele se dirigiu. A Bíblia fala que ele foi para o Getsemane, e do Getsemane ele foi levado preso, e da sua prisão foi levado à crucificação. Esse caminho que Jesus seguiu foi um caminho de amor. Ele sabia que essa aliança seria firmada no seu próprio sangue. Ele sabia de tudo aquilo que o seu corpo padeceria por amor à igreja que somos nós. Eu devo lembrar de tudo isso e me conscientizar. A Bíblia fala aqui sobre fracos e doentes e não muitos que dormem, porque se a pessoa não entende o que ela está fazendo, o diabo pode usar isso contra ela, não discernindo o corpo do Senhor. Queridos, nós não podemos ficar brincando com o pecado. Quando você entregou a sua vida a Jesus, quando você se entregou a Deus, a partir de então, o diabo, ele já tinha um plano de destruição para a sua vida, aí então ele intensificou isso. Mas como nós estamos unidos a Deus, o diabo não pode nos tocar. Você está no esconderijo do Altíssimo, você está selado pelo sangue do Cordeiro. O diabo não pode atormentar a sua vida, ele não pode tentar te destruir, ele até tenta, mas ele não tem poder para fazer isso. Ele não tem poder para te matar, não tem poder. Ele veio para matar, roubar e destruir, mas sobre a tua vida não pode. Ele não tem essa permissão. Por quê? Porque o sangue de Jesus está sobre a sua vida. Mas a partir do momento que você decide sair dessa cobertura, sair desta unidade, aí então você se torna uma presa fácil. Então, nós não podemos brincar. O mundo espiritual, ele é tão real quanto o mundo físico. Até atente para essa luta que existe no mundo espiritual. Você com Deus, o inferno não pode contra você. Você, ainda que seja um crente recém-convertido, você é mais poderoso que o inferno todinho junto. Mas porque você está unido a Cristo. Mas se você se separar de Cristo, se você de repente abandonar a sua fé, ele vai tentar, muitas vezes, matar, roubar e destruir. E se você não estiver ligado a Deus, pode ser que ele alcance uma certa vantagem contra nós. Nós não podemos ignorar as armas do inimigo. Estou te dizendo isso por quê? Porque Paulo está dizendo aqui, tem muita gente que morre até mesmo, queridos, porque fica brincando com a esfera espiritual. Então, você foi chamado para viver em comunhão com Deus, e a Bíblia fala que se Deus é por nós, ninguém pode ser contra nós. Mas eu tenho que estar atento para que a minha comunhão com Cristo não seja de nenhuma forma abalada. Amém? Vamos orar por esses elementos então, queridos? Vamos orar pelo pão, pelo suco de uva. Você pode ficar em pé um momento? Levante as suas mãos, vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos consagrar este pão, este suco de uva ao Senhor. Sabemos que eles foram comprados em supermercado, são comuns, Senhor, mas nós queremos oferecer agora o uso exclusivo do Senhor, para que simbolizem o corpo e o sangue de Cristo, Senhor. Pai, nós estamos unidos ao Senhor por este sangue, nós estamos nessa construção, Senhor. Não permita que o diabo tenha vantagem contra as nossas vidas, contra as nossas famílias, Senhor. Nós colocamos o nosso coração no Teu altar, todos os pecados que nós podemos ter cometido até hoje, Senhor, nós Te pedimos, perdoa-nos, Senhor. Perdoa os nossos pecados, purifica-nos de toda injustiça, Senhor. E que o inimigo, Senhor, ao olhar para nós, ele fique cegado, Senhor. Que ele não consiga ver a nossa família, nem a nossa vida, porque nós queremos de fato estarmos no Teu esconderijo, Senhor, descansando à sombra do Altíssimo, Senhor. Pai, em nome de Jesus, abençoa esta refeição memorial, Pai, para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Pode distribuir então o pão, o suco de uva. Vamos esperar uns pelos outros, para que nós possamos cear. Quem pode participar da ceia do Senhor?
Todos podem participar da ceia, queridos. Ainda que você já tenha sido batizado ou você ainda não tenha sido batizado, você pode participar da ceia do Senhor, porque a ceia é para todos aqueles que creem. Se você crê no Senhor Jesus, você é convidado para participar da ceia dele. Agora, é claro, como nós já falamos, se ainda existe alguma área da tua vida, peça perdão a Deus. Fala: Senhor Jesus, me perdoa, eu quero viver para o teu louvor, quero abandonar os meus pecados, porque não são meus, quero abandoná-los e quero viver para o Senhor. Vai pegando aí o pão, vai pegando o suco de uva. Nós vamos adorar o Senhor. Você que já está pegando, você já pegou? Vai aí entrando já em comunhão com Deus, assim, na sua meditação. Vai agradecendo ao Senhor, porque Ele teve misericórdia de nós, porque Ele nos amou, e Ele nos salvou. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Muito obrigado. Você que está na sua casa também, nos acompanhando através do Facebook, pegue o pão, pegue o suco de uva, peça perdão, se cometeu pecados, peça perdão a Deus, restaure a sua comunhão com Jesus, volta para Jesus hoje. Gostaria de te convidar a levantar agora o seu pão, e vamos fazer uma oração. Diga assim: Senhor Jesus, muito obrigado pelo seu corpo, que foi partido na cruz do Calvário, o teu corpo, Senhor, que foi ali um instrumento de justiça, carregando as minhas enfermidades, as minhas maldições, toda a pandemia, tudo aquilo que era mortal, o Senhor levou no seu corpo, e pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, o Senhor me deu a cura. Eu recebo nesta noite o teu corpo, eu recebo a tua cura, através deste pão. Coma deste pão em nome de Jesus. Glória ao teu nome, Senhor. Levante agora o cálice. Diga para o Senhor assim: Senhor Jesus, muito obrigado pelo teu sangue que foi derramado para a minha salvação. Ele é o novo e o vivo caminho pelo qual eu posso me apresentar a Deus inculpável, inocentado, purificado e abençoado. Sou filho e herdeiro conforme a tua promessa. Muito obrigado, Senhor Deus. Beba agora do suco de uva em nome de Jesus. Glória ao teu nome. Gostaria de convidar agora a adorar o Senhor com as suas palavras, adorar o Senhor agradecendo, bendizendo, adorando, elogiando o santo nome dele. Faça isso numa atitude de ação de graça. Eu gostaria de convidar o Tiago aqui para ele ir dedilhando o violão aqui. Enquanto isso, nós vamos adorar o Senhor por tudo aquilo que ele fez por nós. Se você puder levantar suas mãos, se você quiser ajoelhar, se você quiser sentar, fique à vontade. É um momento agora seu com Deus. Pai, muito obrigado, Senhor, por ter nos amado, por ter nos conduzido para perto. Nós estávamos longe, mas agora nós chegamos perto, pelo novo e vivo caminho do teu sangue, Senhor. Pai, hoje nós somos amigos, éramos inimigos, mas hoje somos amigos. Senhor, no teu corpo nós recebemos a cura, no teu sangue nós recebemos o perdão.
Senhor, fomos chamados para ser parte da tua família, Senhor. Não tínhamos mérito nenhum, mas fomos alcançados pela tua misericórdia. Senhor, muito obrigado, Pai, pelo teu grande amor. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a própria vida pelos seus amigos. Essa aliança, Senhor Deus, ela é eterna, ela é imutável. Essa aliança é a aliança de sangue, Senhor. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque nós, como família hoje, podemos dizer que somos família de Deus. Temos nossas famílias aqui na terra, mas temos também uma família que nos foi dada através de Cristo. Estamos aqui como muitos irmãos reunidos, Senhor, tanto aqueles que estão neste lugar, como aqueles que nos acompanham via internet, Senhor. Abençoa todas essas famílias, Senhor. Ajuda-nos a permanecer unidos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor Deus, a colocar o nosso coração e os nossos olhos no Senhor Jesus. Não queremos nos afastar do Senhor. Não queremos nos desviar do Senhor, nem para a direita, nem para a esquerda. Senhor, muitas vezes o inimigo tenta com as suas artimanhas nos seduzir, mas Senhor, nós não vamos sair da tua presença. Senhor, ajuda-nos. Ajuda-nos em nossas fraquezas, Senhor. Ajuda-nos a ficar de pé. Ajuda-nos a guardar a bendita esperança, Senhor, até a tua volta, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Queridos, então agora nós vamos encerrar o nosso culto na bendita paz. Gostaria de abençoar a tua vida, abençoar os nossos irmãos que nos acompanham via live. Que a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre nosso povo, sobre o povo que Deus chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós abençoamos a nossa nação também, em nome de Jesus. Amém.